Durante esse mês de julho vamos ter uma série de vídeos sobre oração. Sim, nós precisamos falar mais sobre oração porque nós precisamos orar mais. Pelo menos do lado de cada tela. E tudo que eu falar aqui durante esses vídeos será de acordo com aquilo que eu tenho aprendido através da palavra de Deus, mas também será fortemente influenciado por principalmente 3 livros sobre oração que eu já deixo a indicação para vocês e eles vão estar linkados aqui na descrição, que é Oração, do Tim Keller, A Oração Muda as Coisas, do R.C. Sproul e Deleitando-se na Oração, de Michael Reeves. São 3 livros muito bons que eu já deixo a indicação para vocês que querem ler mais sobre esse assunto, aprender mais sobre esse assunto e orar mais. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda, minha Cis, a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre muita coisa. Nós falamos sobre assuntos da vida cristã. E eu também compartilho recortes da minha vida para que a gente possa ficar mais próximo e para que vocês possam ser lembradas que há graça no ordinário. Hoje vamos começar a conversar sobre oração. Por que afinal nós devemos orar se Deus sabe de tudo? Por que a oração é tão importante? E por que negligenciamos tanto a oração? Ou será que só sou eu que quando me deparo com esse tema, seja através das escrituras, seja através de leituras ou de pregações, as minhas bochechas chegam a corar de vergonha observando o quão pobre é a minha vida de oração? O Sproul faz um paralelo da nossa oração com a respiração. Sem respiração, sabemos que não há vida. Sem oração, não há cristão. Como é que nós podemos nos intitular de cristãos se a gente não ora? Se a gente não tem um relacionamento com o nosso Pai, com aquele que nós dizemos servir e amar? Como poderemos dizer que somos pequenos Cristo se não temos comunhão com o Pai, como Cristo teve e tem? Falo isso certa de que esse não é um problema apenas meu e seu. É um problema de todos nós, porque nós lidamos com a nossa natureza pecaminosa ainda. Esse é um desafio de todo cristão. E apesar de nós entendermos e vermos o quão privilegiado nós somos por termos esse acesso livre ao Pai através da oração, mas muitas vezes nós não aproveitamos esse privilégio como deveríamos. Nós ficamos tão ocupados com as outras coisas, tantas coisas preenchem os nossos pensamentos. E mesmo quando a nossa mente está cheia de coisas, mesmo quando nós estamos esgotados, muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos é correr para um amigo, é correr para o celular, ao invés de primeiramente correr para Deus em oração, levando tudo aquilo que nós temos sentido e pensado. Ele nos convida a fazer isso. Ele também nos chama a compartilhar as nossas dores com os nossos amigos, com os nossos irmãos, porque também são instrumentos de Deus para nos falar. Mas nós precisamos ter esse hábito de tudo levar ao nosso Senhor. Nossa, Eve, mas se eu não tenho realmente tido uma vida de oração rica, será que isso significa que eu não nasci de novo? Será que isso significa que eu não amo a Deus ou que eu não sou cristão? Se nós queremos em Cristo, a nossa filiação está garantida por seu sangue. Nada pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor. Nem a nossa vida pobre de oração. Mas talvez signifique que nós ainda precisamos crescer em maturidade. Talvez isso signifique que nós ainda somos meninos na fé. Precisamos sair do estado de crianças na fé e crescer em intimidade e fé. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu vou trazer aqui uma licença poética de aplicar aqui ao nosso assunto. Diga-me como é a sua vida de oração e eu te direi quem és. Olha o que Michael Reeves diz no livro Deleitando-se na Oração. Em certo sentido, sua vida de oração é bastante reveladora. Ela mostra quem você é de fato. Mesmo com toda a sua conversa e teoria sobre fé, você pode afirmar a verdade da oração e saber que Deus é bom, mas sua vida de oração revela o quanto você deseja de fato a comunhão com Deus
e o quanto você realmente depende dele. Enfatizo que a falta de oração não diz respeito à sua segurança como filho de Deus, que jamais será rejeitado, mas isso lhe diz com muita precisão como você passa de um bebê em sentido espiritual, o quão hipócrita você é e o quanto você ama o Senhor de verdade. Assim, se sua tendência é considerar a si mesmo maravilhoso, apenas se lembre da sua vida de oração. E aí, doeu aí porque aqui doeu e doeu bastante. Se nós não oramos, se a nossa vida de oração é pobre, mesmo que saibamos a Bíblia de cor, mesmo que saibamos as verdades fundamentais da palavra de Deus, mesmo que saibamos os atributos de Deus, saibamos as doutrinas da graça, ainda assim revela a incredulidade do nosso coração. Isso revela a hipocrisia do nosso coração. Isso revela quem realmente nós somos. E nós temos essa tendência a pensar além do que deveríamos pensar a respeito de nós mesmos, né? Paulo vai dizer isso para a gente não pensar a mais nem menos do que nós realmente somos. E o Michael Reeves vem dizer aqui, nos dando um soco na cara, para quando a gente estiver sentindo o mais, que a gente baixe a nossa bolinha, lembrando da nossa vida de oração. Calvino diz que a oração é o principal exercício de fé. Se esse é o principal exercício de fé, como anda a nossa fé? Será que nós temos vivido como ateus na prática? Toda a nossa cognição nos fala que há Deus. Nós lemos a Bíblia, nós vamos à igreja, nós falamos sobre Deus, nós conversamos sobre Deus. Mas a oração, como a gente dizia lá na Assembleia, é a oração beija-flor, né? Você faz uma oração ali rápida e pronto, acabou. Essa é a vida de oração. Conseguimos passar horas e horas maratonando uma série, mas a gente não consegue passar meia hora conversando com o nosso Deus. Algo está errado. Algo precisa ser ajustado em nosso coração. Há tantas distrações e o nosso coração, dia após dia, se inclina a abraçar as urgências que vão surgindo. A nossa carne é preguiçosa e nos tenta a nos manter passivos diante da vida. O inimigo das nossas almas nos tenta a negligenciarmos a nossa comunhão com Deus. Nós somos falhos, pecadores, carentes da misericórdia de Deus, até para orar. Como Michael Reeves nos anima em seu livro, vocês sabem quem é amigo de pecadores. Nós somos pecadores e Jesus foi acusado de ser amigo de pecadores. Então, nele, há esperança para a nossa vida de oração. Nele, há esperança para a nossa comunhão com Deus ser reavivada. Amém? Vamos orar comigo? Senhor Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor nos possibilita esse relacionamento pleno diante do Senhor. O Senhor nos possibilita falar livremente contigo. Obrigada por Jesus Cristo que nos liga novamente ao Senhor, que restaura essa comunhão que foi perdida lá no início, lá no Éden. Senhor, muito obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor vem tratar aquilo que ainda precisa ser modificado em nós. E Senhor, nos ajuda a te amar cada dia mais. Nos ajuda a desejar estar contigo, a desejar estar em comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida viva, de fato, diante do Senhor. A vivermos amando, servindo ao Senhor e tendo comunhão contigo. Que a nossa vida de oração testemunhe o quão amamos o Senhor. Mas nós precisamos do Senhor.
Sabemos que no nosso dia a dia, que as correrias, as urgências do dia a dia nos tentam, nos levam a deixar para amanhã, deixar para depois, um tempinho, um tempo que podemos separar para estar aos teus pés. Muitas vezes nós deixamos o Senhor apenas ali, no quadradinho do dia de domingo. Senhor, nos ajuda a entender que nós estamos diante do Senhor o tempo todo e que esse é o maior privilégio que nós temos de podermos conversar com o Senhor, de podermos levar ao Senhor as nossas dores, mas também a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em nossa falta de fé. Nos ajuda em nossa incredulidade, Pai. Nos ajuda a reacender a chama do nosso amor por Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Durante essa série nós vamos sempre terminar com uma oração. Vamos exercitar isso juntas. E espero que você tenha conseguido orar daí junto comigo. E se você não consegue agora nesse momento, talvez você esteja na rua, que você ore em seu pensamento, que você fale com Deus. É isso que talvez a gente, como eu falei, às vezes a gente encaixota Deus e até a nossa vida de oração com Ele. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito de ficar ali em silêncio e fazer aquilo que Jesus nos ordena a fazer, né? Fechar a porta do nosso quarto, falar com o nosso Deus em secreto. E isso realmente precisa ser feito. Mas nós também precisamos entender que existem momentos da nossa vida que a gente não vai conseguir isso, né? Talvez você esteja aí recém-parida. Talvez você esteja aí cheia de filhos ao seu redor e você ainda está nessa fase de adaptação e as crianças ainda estão demandando muito a sua atenção. Esteja em espírito de oração. Mesmo que você não consiga, mesmo que quando você separa ali um tempinho para orar, você acaba dormindo, o Senhor te vê, o Senhor te entende. Então, que a gente tenha assim intencionalmente, né? Nós que estamos em momentos normais da vida, que a gente tenha intencionalmente um momento do dia que a gente vá e esteja ali diante do Senhor em oração, mas que durante todo o nosso dia a gente esteja em espírito de oração. A gente vá conversando com o nosso Deus enquanto a gente lava as louças, enquanto a gente veste as crianças, enquanto a gente está no ônibus indo para o trabalho, enquanto a gente está ali tensos para iniciar uma reunião. O Senhor nos ouve. E nós precisamos estar sempre cientes disso, de que o Senhor está conosco. O Espírito de Cristo Jesus habita em nós. Que o Senhor nos ajude. Me conta aqui no vídeo, nos comentários, se você gostou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal e quiser fazer parte dessa família, que você se inscreva no canal e deixe seu like se você gostou do vídeo. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.